E Yeshua estava dizendo para ele aqui, eu sou um com o Pai. Vejam a glória do reino de Deus. Vejam a glória do meu Pai. Né? E vejam que não há como separar. Nunca separem. A Bíblia é uma coisa só. Hoje, no meio judaico, judeu-messiânico principalmente, não há separação. Nós falamos, quando você fala o que é a Torá, os profetas, é a nova aliança, irmãos. Não tem como separar. A Torá é tudo junto. Não tem como separar, não tem como separar. Irmãos, mais uma vez um Shabbat Shalom a todos. Estamos felizes, muito felizes, porque geralmente as coisas no reino de Deus não acontecem aleatoriamente, né? Tudo tem o tempo, os chamados moedim. Então, as coisas acontecem no tempo certo. Então, alguns acham que é coincidência, né? Mas nós não cremos muito nisso. Então, cremos que o Eterno faz as coisas... Ele é perfeito, né? Então, ontem, dia 12 de fevereiro, a Sarel completou 19 anos da sua inauguração, da sua fundação. Então, o Eterno já nos havia dado uma direção, né? Ele foi bem claro assim, que era o tempo de nós sairmos desse lugar aqui. Basta, ele falou, agora é tempo de ir para outro local. Né? E as coisas aconteceram rápido, não perdemos muito tempo assim em ver... Vimos alguns locais, não sentimos paz assim, a princípio. Embora já tínhamos visto o local que o Senhor já tinha estabelecido para a gente, oramos na frente desse local. E no final, voltamos para esse local que nós já tínhamos orado no início. E ali, esse local, em todo o tempo que a gente estava vendo os demais locais, esse local não saía da minha cabeça. Havia algo diferente ali. Então, o Eterno confirmou esse local, mesmo porque os outros interessados nesse lugar, ali na rua Nicolau Mader 741, ali no Alto da Glória, não dava certo. Várias pessoas tinham interesse, não dava certo, até que, quando nós fomos lá, as coisas fluíram. Fluíram rapidinho e, enfim, sem delongas. Ontem, eu peguei as chaves. Ontem mesmo, que é o aniversário da Sarel, foi o dia que eu assinei o contrato, e eles me entregaram as chaves do novo local, né? Então poderia ter acontecido isso na próxima segunda-feira, na quarta, na terça. Foi acontecer bem na data do aniversário da congregação. Como a congregação é do Eterno, não é nossa, nós todos somos dele, a obra é dele, nós somos servos, né? Então, ele faz as coisas direitinho no seu tempo, né? Então, estamos muito felizes, e também por ser, hoje é Shabat, né? E também hoje é o Rosh Chodesh, que é o primeiro dia do mês, no caso a lua nova, né? Fizemos ontem a oração, eu e a Estela lá em casa, no Erev Shabat, também a oração de Rosh Chodesh. Amém? Então, nós temos aí 3 razões para ficarmos alegres e principalmente louvar, engrandecer o nome do Eterno, porque Ele é o Senhor, Ele faz as coisas do jeito que Ele quer. Nós somos simples servos dEle, né? Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor, Ele é o dono da Sarel, né? Nós somos apenas servos dEle. Então é isso aí, irmãos. Peço ao Eterno em nome de Yeshua, nesse momento, derrama, Senhor, tem misericórdia de mim, derrama teu óleo fresco sobre mim nesse momento, para contemplarmos aqui os conhecimentos da tua palavra para todos nós, para mim, para todos nós que precisamos aprender e crescer de acordo com a tua justiça, de acordo com a tua palavra, e te agradecemos
em nome de Yeshua, Messias. Amém. Então a porção é Mishpatim. Nós estamos começando um pouquinho além do prazo, são 11h09. Mishpatim, procedimentos, regras. Então aqui nós temos um breve resumo. Os irmãos não podem acompanhar pelo slide hoje, porque por causa da nossa mudança aqui, nós temos que entregar um imóvel. Não tem um projetor, né? Então, que os irmãos relevem aí esses transtornos todos aqui no corredor, etc. Mas no próximo sábado, se o Eterno quiser e Ele quer, nós estaremos celebrando no endereço novo, no Rua Nicolau Mader, 741, Alto da Glória. Resumo dessa paraxá: leis acerca dos servos ou escravos, leis acerca da violência, leis acima da propriedade e, mais uma vez, leis civis e religiosas. Leis, 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 leis. Deveres dos juízes, o ano de descanso, o Shabat, as 3 festas. Hashem promete a posse da terra, a aliança do Eterno com Israel, e Moshe e os anciãos sobem novamente ao monte. Lembrando que Moshe ele subiu 3 vezes ao monte Sinai, né? Período de 3 vezes aí, entre o processo das primeiras 2 tábuas e as segundas 2 tábuas. Então foram 3 vezes todo esse processo que aconteceu. O que eu fiz aqui? Tá. Então, como eu já repeti ali no começo para vocês, né? Esse texto, ele é como, por exemplo, nós temos uma história, o Eterno, a Torá está contando uma história, uma narrativa, né? Isso é muito peculiar, isso acontece com uma certa frequência, assim, na Torá, né? Por isso a Torá não é um livro de contos, não é um livro normal, de uma história, né? de um romance. A Torá ela tem suas peculiaridades e ela, às vezes, ela age com contrastes. Você segue acompanhando um pensamento, um raciocínio, uma história, de repente o Eterno faz uma pausa no tempo, no espaço ali, e começa a falar sobre um outro assunto. Isso é exclusivo da Torá. A Torá nos surpreende assim, com essas coisas. Mas todas essas coisas têm um significado muito importante. Então, é como se o texto, de toda essa narrativa aí, como se o texto fizesse uma pausa, né? Capítulos e capítulos agora, a partir já do capítulo 20, onde o Eterno fala as 10 palavras para Moshe, dali para frente, o capítulo 20 e 21, né? 22 e até o 23, né? Vocês veem que é leis. Leis, leis, leis e leis. Daí um de vocês agora levanta assim: irmão Jair, desculpe, eu vou levantar, eu vou embora. Só leis, leis, leis. Não vai embora. Não. É bem interessante, é bem interessante. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo nesse processo todo aqui? Parece que as leis, elas não são tão empolgantes quando você fala desse aspecto de leis, né? Vamos virar a página, vamos continuar naquela narrativa, né? Mas o Senhor, ele realmente, com essa porção, irmãos, prestem atenção, Ele quer nos chamar a atenção para nós voltarmos para Êxodo 20, né? Lembrando que as tábuas, elas não são entregues ao povo em Êxodo 20, as palavras são citadas, elas são faladas para Moisés em Êxodo 20, elas não são escritas ainda nas tábuas, isso é muito importante, né? E nós estamos num processo, às vezes as pessoas confundem, né? Êxodo 20 já são as 2 tábuas da lei. Não. Assim como em Bereshit o Eterno fala primeiro, antes de acontecer,
Antes de qualquer elemento sólido aparecer, o Eterno fala. Com o poder da fala, do poder da palavra, as coisas acontecem. Então, o Eterno está querendo dizer para nós prestarmos atenção agora nas palavras. Essa é a mais profunda mensagem da paraxá de hoje, irmãos. O que está nas palavras e o que está dentro dessas palavras. O que estão dentro dessas palavras. Né? Então, no capítulo 20 são citadas as 10 palavras, né? 1, 2, 3, o decálogo. Né? E nós vemos que só no final dessa porção é que Moisés sobe novamente no monte, ele sobe, que ele fica 40 dias lá no monte. No final desses 40 dias que o Eterno vai escrever essas palavras na pedra. Então, essa localização de tempo e espaço que é importante para vocês fazerem parte, continuarem nessa explicativa aí. Então, agora o tempo, né, 11h15 já, eu tenho que acelerar o processo aqui. Então, vamos fazer um resuminho rápido aqui. Olha, os 3 capítulos de leis, né? Há 3 capítulos de leis. Não considerando o capítulo 20, que são as 10 palavras. Então, o capítulo 21, 22 e 23 fala sobre direito penal, sobre danos, né? Delitos, leis sobre ética sexual, justiça social. Por exemplo, a Torá é contra juros. Juros, né? Criação de um sistema judicial. E alguns sobre servir a Hashem. Como eu falei contra juros, por exemplo, por que a Torá é contra juros? Por exemplo, a Torá é a favor de você emprestar, de você ou doar, conforme a condição do teu irmão lá necessitado, né? De você doar uma importância para ele, e tem situação em que você vai emprestar para ele. Mas, no caso de um empréstimo, você não vai cobrar juros. Porque os juros, ele é contra o tzedaká. No momento que você empresta, mas que você diz para aquela pessoa, irmão, você já está numa situação ruim. Eu não posso colocar jugo sobre você. Eu quero te dar um alívio. Porém, eu vou precisar desse dinheiro. Ele vai me fazer falta aí. Então, quando você achar que puder, né, você me devolve, não vou ter que cobrar juros. Né? Por que não cobrar juros? Porque é uma forma de você praticar a tzedaká mesmo emprestando. Mesmo você fazendo empréstimo, você está praticando o tzedaká. Você está fazendo uma doação de si, né, não cobrando juros. Os juros também. Existe justiça nos juros? Existe. Porque se você tiver, segundo a Torá também, se você tiver um valor, R$1.000, que você pode guardar, o Eterno, ele não quer que você enterre o dinheiro, que o dinheiro fique estagnado lá. Ele quer que você aplique o dinheiro, para o dinheiro ele render. A Torá ensina assim. Né? Então, esse rendimento é justo. A Torá também, ela defende isso daí. Agora, no caso de você, com esse dinheiro, você ajudar alguém, daí você vai estar praticando a tzedaká, não cobrando o juro. Entendeu? E o Eterno vai se alegrar e vai te abençoar. Por isso aí, porque o Eterno vê todas as coisas. Né? Então, muito interessante também. Então, fala de um sistema judicial e alguns sistemas sobre como servir. Um desses exemplos eu dei para você agora de como servir a Hashem da melhor maneira. Né? Hashem fala sobre os benefícios de guardar essas leis. Moisés passa as leis ao povo. E daí tem uma frase que é repetida em várias porções aqui de Shemot, de Êxodo, de nomes, em que em várias passagens, quando principalmente com esse tema das leis, quando
o Eterno fala para Moisés e o Moisés fala ao povo, o povo escuta e diz assim, tem uma frase famosa, nós faremos e ouviremos. Sim, Moisés, nós faremos e ouviremos. Sim, Moisés, nós faremos e ouviremos. Né? Então, repete essa frase. Um exemplo dessa frase, está em Êxodo 24, 7. Né? Moshe, Arão, Nadav e Avihu. Olha que interessante agora. Moshe, Arão, Nadav, Avihu, com mais 70 anciãos, subiram ao Sinai e visionaram a glória de Hashem. Isso está em Êxodo 24, 9 a 10. Isso lembra Pedro. Eu faço um paralelo, achei muito interessante essa passagem aqui. O paralelo do acontecimento lá da transfiguração de Yeshua, quando Pedro, João e Tiago presenciaram essa situação ali. Eles viram Yeshua, eles viram a glória. Foi um momento que Yeshua quis mostrar que ele é um com o Pai. Que ele é um com o Pai. Que não tem como separar Yeshua do Pai. Então, mostrando a deidade dele, mostrando que a obra completa, que ele é desde Bereshit até Apocalipse, mas como assim, irmão Jair? Na transfiguração, falando de Bereshit e Apocalipse, como assim? Quem que estava ao lado de Yeshua na visão que Pedro, João e Tiago tiveram da glória de Deus? Quem que estava ao lado de Yeshua? Elias e Moshe. Então aqui nós vemos a Torá, né? Os primeiros 5 livros, os profetas e a nova aliança. Essas 3 figuras mostram toda a Bíblia, toda a Torá, e Yeshua no meio deles. Né? Então falando que não tem como... Yeshua estava dizendo para ele aqui, eu sou um com o Pai. Vejam a glória do reino de Deus. Vejam a glória do meu Pai. Né? E vejam que não há como separar. Nunca separem. A Bíblia é uma coisa só. Hoje, no meio judaico, judeu-messiânico principalmente, não há separação. Nós falamos... Quando você fala o que é a Torá, os profetas, é a nova aliança, irmãos. Não tem como separar. A Torá é tudo junto. Não tem como separar, não tem como separar. Então, essa é a visão. E, Jair, você está falando, mas o que aconteceu ali? Né? Então, olha, Moshe, Arão, Nadav, Avihu e os 70 anciãos subiram ao Sinai e visionaram a glória de Hashem. Assim como João, Pedro e Tiago também visionaram a glória de Hashem através de Yeshua. Então, e as duas situações eles estavam sobre o monte. Né? Então, esse momento do Sinai, com aquele momento de Yeshua com Pedro, também no monte, com Pedro, João e Tiago, tem um paralelismo muito forte, né? Que está em Lucas 9, 28 a 36. Né? Vamos pegar bem rapidinho ali. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Quais os 2 varões? Elias e Moisés. Né? Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo e entraram na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Né? Então é tremenda aqui essa situação, esse paralelo que tem do momento muito nobre, um momento muito forte em que estava acontecendo o momento ali da revelação da Torá, da revelação de toda a instrução, da maior e melhor instrução que todo o universo, todo mundo possa ter, que é a Torá, né? A Torá, em que foi entregue ao povo através do servo Moshe. E finalmente Moisés sobe a montanha para pegar as tábuas.
e sobe sobre o Monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Olhem, na outra situação lá também tinha nuvem. E a nuvem da transfiguração. E ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou a Moisés. Preste atenção aqui, ó. Está falando de 6 dias, e a nuvem o cobriu por 6 dias, cobriu Moisés. E ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou Moisés. Então nós sabemos que o 7º é o nosso descanso, é o dia de Shabat, é hoje, que é simbolizado muito. Quem é o nosso descanso? O descanso para nossa mente, corpo, alma, nossos membros, de toda a nossa semana de trabalho. Quem é o nosso descanso? Então, só pelo fato aqui de mencionar 6 dias, e ao 7º dia do meio da nuvem chamou a Moisés, não tem como você não lembrar de Yeshua. Não tem como não lembrar de Yeshua. Ele é o nosso descanso. Né? Então é tremendo como se interligam todos os livros da Torá. Né? Então, o que todas essas leis estão fazendo aqui, interrompendo nossa história? Desculpe, irmão. Essas leis não estão interrompendo, elas estão somando. Encontramos a resposta examinando algumas das próprias leis. Então, o que essas leis nos lembram? O que o Eterno está querendo nos dizer, já que ele citou as 10 palavras para Moshe, e ainda as 2 tábuas não foram entregues ainda para Moshe? Ele citou as palavras, mas as tábuas não. Então, ele estava querendo que o povo começasse a entender o âmago, o que estava assim atrás das 10 palavras, ou além delas, na profundidade delas. Existe algum significado por trás das leis nessa porção? Temos leis sobre, presta atenção, quem bate em alguém e acaba matando. Irmão Jair, eu me lembrei de alguém que bateu em alguém e matou. Caim, que bateu tão forte e tantas vezes em Abel, que acabou matando. Né? Existem leis sobre sequestro, se alguém rouba uma pessoa e a vende. Aprendemos sobre aquele que amaldiçoa seus pais. E as 10 palavras, né? Diz o quê? Honrar. Honrar os nossos pais. Honrar. Respeitar. Se humilhar. Ficar quieto, ficar silencioso. Não, mas minha mãe está me ofendendo. Quieto. Calado. Calado. Mas meu pai está errado. Calado. Deixa teu pai falar, deixa tua mãe falar. Calado. Bababá. Vamos parar por aqui. Essas 3 categorias de leis, juntas, nos lembram alguma coisa, irmãos. Nos chama a atenção de alguma coisa. Então, sobre matar, roubar ou desrespeitar os pais, desonrar os pais. Então, você veja que esses sinais, estão escritos aqui, em Mishpatim. Né? Não são exatamente as 10 palavras, mas está se conectando com as 10 palavras. Não mate, não roube e honre seus pais. Mas daí vocês podem pensar assim, mas Jair, você só citou 3 exemplos assim, que tem uma conexão com as 10 palavras, com o decálogo. Isso parece que é pouco. Não é o suficiente. Vamos continuar então. Nós sugerimos então o seguinte, que essas 10 palavras citadas em Êxodo 20, preste atenção, são na verdade princípios. As palavras são princípios. Princípios. E as leis
Todas essas leis que estão citadas em Mishpatim, que se nós formos ler o capítulo 21, 22 e 23, é muito mais extenso do que o espaço de página aqui, que é ocupado pelas 10 palavras. Né? Então, peraí, tem algo de importante ali, tem algo bem importante ali. Vamos lá, então. As primeiras leis dessa paraxá, Êxodo 21, de 1 a 11, que fala lá do escravo, do servo, né? Diz assim, ó: se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º dia sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. E etc. Demais detalhes que aparecem. Mas vocês observem aqui que tem algo que eu já citei agora há pouco, naquele exemplo daquela experiência de Moisés, quando Moisés ficou na nuvem 6 dias, e no 7º dia o Senhor chama Moisés. Não sei se vocês já fizeram essa ligação. Aqui fala também de 6 dias e de um 7º dia. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Está na mesma porção. 6 anos servirá, mas ao 7º ano sairá livre de graça. Alguém já entendeu onde eu quero chegar? Superficialmente, não há nada nas 10 palavras que tenha algo a ver com a escravidão. Mas se nós dermos uma olhada, o que eu acabei de falar aqui com relação a esse escravo hebreu, se nós observarmos bem, né, que realmente a beleza do Shabat está em você sair de um período de jugo, sair de um período de: nossa, essa semana foi pesada para mim, eu tive que trabalhar em dobro. Eu mesmo vou falar, eu mesmo aqui vou falar, o Gustavo, né? Em razão de todos esses reparos, pinturas aqui, ida em imobiliária, cartório, isso, aquilo, vai para lá, vai para cá, você sai usamos o termo popular, você sai da casinha, termo popular, e fica meio, né? Então a semana ela fica corrida e quando você vê 6, 7 horas da tarde já, e foi o dia. Então, prestando atenção. E a delícia é quando você chega assim, está quase se pondo o sol na sexta-feira lá, e você daí senta na mesa para se deliciar com o momento de bênção, louvar o Eterno, aqueles cânticos de gratidão e louvor ao Eterno. Você senta na cadeira, e que nem eu fiz ontem várias vezes, a Estela é testemunha, eu fiz... entrei naquele descanso, naquele relax, que a Estela sabe quanto foi corrido para a minha semana, né? Então eu repeti essa cena várias vezes, né? Isso é muito bom. Esse descanso na presença do Senhor assim é muito bom. Então, exatamente essa visão que o escravo está querendo passar para a gente, né? 6 anos de jugo, aquele trabalho intenso, depois aquela liberdade. Então, o que isso lembra nas 10 palavras? Trabalhar por 6 dias e parar de trabalhar no 7º, esse é o Shabat. A 4ª das 10 palavras, o Shabat. Irmãos, por 6 dias você trabalhará, e no 7º dia ninguém trabalhará no Shabat, nem você, nem teu filho, nem tua filha, nem tua esposa, nem teus animais, nem teus servos. Mas o cachorrinho não irrite ele, porque você vai estar desrespeitando o Shabat.
Ao relembrar a mesma linguagem, a Torá parece estar nos dizendo que essas leis estão de alguma forma conectadas ao Shabat. Mas a questão da servidão, irmão Jair, por quê? Então vamos entender um pouquinho mais isso aí. As leis do dia a dia aqui nosso dizem assim, pague seus impostos, não deixe de pagar seus impostos. Pare no sinal vermelho. Muitas das leis da Torá são assim. Mas as leis não se referem às próprias ações. Elas são expressões de princípios maiores, superiores. Então, preste atenção agora. Pagar impostos, irmãos, você pagar impostos é uma expressão de um compromisso. Né? São palavras de Yeshua, irmãos. Mas como assim, irmão Jair? Dai a César o que é de César, dai ao Eterno o que é do Eterno. Está falando tanto de ofertas e dízimos, está devolvendo, né? O dízimo é uma devolução, que esse dinheiro não é teu. E os impostos também. Quando Yeshua falou, dai a César o que é de César, pague os impostos. Porque você vai estar, o teu benefício ali de imposto vai estar ajudando muitas pessoas. Que vão ser feitos muitos benefícios, serão feitos muitos benefícios na cidade, para a população, estradas, rodovias, iluminação, água, esgoto, infraestrutura em geral, né? Benefícios, né? Então, é nesse âmbito que nós devemos mirar, né? O que realmente, o benefício que essas coisas trazem para a população, para todos eles. Embora duas leis possam não parecer iguais, mas elas podem ser duas expressões diferentes com um princípio semelhante. Então, presta atenção aqui agora também. Quando você como mestre, é forçado a libertar um escravo, libertar o servo, veja bem, se você liberta esse servo, é um sinal de que você realmente não é mestre. Ele tem uma limitação, você não tem poder total sobre ele. Uma hora você tem que libertar, tem que soltar ele, né? Então, na verdade, você não possui esse servo. Você não possui nada. A gente não possui nada, na verdade. Então, é para lembrar, com essa ilustração aqui do servo, eu acho que ilustra melhor o que eu quis dizer anteriormente, que Hashem, o Eterno, ele é o único mestre. E que quando nós paramos no Shabat, nós estamos dizendo para nós mesmos, assim, pare, porque todas as coisas que você fez na semana, você não fez totalmente por teu querer, por tua vontade. O Eterno está no controle de todas as coisas. E você tem que parar para você entender que o Eterno é soberano e Ele está nesse controle. Então, quando nós paramos no Shabat, nós testemunhamos a criação. Nós testemunhamos o poder de Deus. E nós dizemos assim, que nós não somos os criadores, diferente de muitas pessoas que estão no dia a dia, empresários, banqueiros, pessoas de muitas posses, né, presidentes de empresas, que pensam, eu sou o dono dessa empresa é minha, eu tenho poder total sobre todos os funcionários que estão nessa empresa aqui, eu admito, eu mando embora, eu faço o que eu quero, eu sou mais ou menos um Deus. Então é para quebrar essa impressão desse ego inflado que nós
podemos ou não podemos adquirir durante a semana, durante os meses, durante o ano. Tipo, eu vou fazer isso, e principalmente quando nós estamos vivendo períodos das vacas gordas, nós começamos a nos achar poderosos, porque vou fazer isso, porque vou fazer aquilo. Eu. Então, o Eterno quer chamar a atenção e dizer, não, para. Se você tem empresa, você é o presidente dessa empresa, claro, com o teu esforço, mas você está lá por causa de mim. Eu que coloquei lá para você ser bênção para todos esses funcionários da tua empresa. Se você agir mal, eu tiro você e coloco outra pessoa. Então é para a gente parar para pensar que toda semana, tudo que a gente faz, né, no Shabat é para a gente contemplar o poder de Deus e que nós não somos os donos das situações, nós não podemos nos achar e nós não somos os criadores. Isso aqui que Mishpatim está dizendo sobre o Shabat antes das tábuas serem escritas para Moisés. As palavras foram ditas, mas não foram escritas. Então, em Mishpatim, o Eterno quer já trabalhar no coração e na mente das pessoas para receberem as tábuas escritas, cujas 2 primeiras tábuas foram quebradas perante a situação que se encontrava o povo, né, naquela festa, aquela orgia, aquela coisa toda lá. E por isso vieram as segundas tábuas, sendo que as primeiras foram escritas pelo dedo do Eterno. As segundas não. As segundas tábuas foram escritas, Moisés que escreveu. Ele teve que pagar um preço porque ele quebrou as primeiras. Então, o que está acontecendo aqui? Não é apenas, ou não são essas leis de Mishpatim aplicadas às 10 palavras. Elas são, na verdade, um comentário sobre as 10 palavras. As leis acrescentam um nível de profundidade e ensinam algo muito fundamental sobre o valor que cada uma das 10 palavras quer dizer a nós, né? Por exemplo, como assim, irmão Joel? Quando diz assim, ó, não faça uma denúncia falsa. Gustavo, obrigado. Não faça uma denúncia falsa sobre alguém no tribunal. Presta atenção. Agora, se você olhar para o conceito aqui, você pode dizer assim, ó, isso se encaixa na 9ª palavra do Decálogo, na 9ª das 10 palavras. Ó, não faça uma denúncia falsa sobre alguém no tribunal, que está escrito aqui em Mishpatim. Está escrito aqui nesse livro. Onde está escrito? Está escrito assim, ó, não dê falso testemunho. Não dê falso testemunho. Mas vamos continuar nessa mensagem. Vamos ver o que a gente pode tirar mais disso aí. É quase a linguagem usada na 3ª das 10 palavras. Presta atenção. Nós falamos na 9ª palavra do Decálogo e agora vamos falar da 3ª. Não tome o nome de Hashem em vão. Mas, irmão Jair, como que essas coisas elas estão se juntando? Como assim? Parecem 2 situações diferentes, né? Mas elas estão inevitavelmente relacionadas. Elas se interligam muito fortemente entre si, né? Então, olhem, presta atenção. O que não espalha um falso relato tem a ver com usar o nome de Hashem em vão? O que não espalha uma falsa, né, algo falso, tem a ver
com usar o nome de Hashem em vão? Qual a explicativa disso aí? Quando você dá uma falsa informação, você está pegando algo crucial, a identidade de alguém, e abusando disso. Como abusando disso? Porque você não conhece aquela situação na totalidade para a gente julgar ou fazer um depoimento ou dar a nossa... Esse aqui é o meu parecer sobre aquela situação lá. Mas você analisou aquela situação na íntegra? Desde o princípio, o que aconteceu anteriormente para aquela pessoa agir daquele jeito? Você está agindo corretamente? Você está agindo como Yeshua julgaria aquela pessoa? Não se trata apenas de usar o nome de Hashem fora do contexto. Em toda a Torá, o nome de Hashem é a maneira pela qual Hashem se relaciona conosco e como nos relacionamos com Ele. Então, agora eu vou falar uma frase aqui que ela funciona tanto na positiva quanto na negativa. Preste atenção aqui, que também vai elucidar essa explicativa. Não tomar o nome de Hashem em vão é não menosprezar ou desvalorizar quem Hashem é. Ok? Quando você não toma o nome de Hashem em vão. Agora vamos ler o contrário. Tomar o nome de Hashem em vão é menosprezar ou desvalorizar quem Hashem é. Então, quando nós estamos... no caso de você agir com falso testemunho, né? Dando falso testemunho, você envolve também o nome de Hashem. Que você está agindo diferente do que Hashem agiria para aquela situação. Você pode às vezes estar até certo, mas não compete a nós, eu ou a você fazer isso, mas compete ao justo juiz fazer isso aí. Então, você viu como duas palavras do Decálogo, elas se encaixam perfeitamente, a terceira e a nona, elas se encaixam, não tem como separar. Então, essas interligações entre as palavras é que, no caso do Decálogo, é que geraram também as 613 mitzvot. Novamente, a expansão das leis em nossa paraxá ensina algo fundamental sobre os princípios que fundamentam as leis. Né? Um outro exemplo aqui, então, que está em Êxodo 22, 22. Não oprimirás nenhuma viúva ou órfão, irmãos. Êxodo 22, 22. Novamente, a opressão de viúvas ou órfãos não aparece, não parece estar nas 10 palavras, mas o que essa linguagem nos lembra? Na verdade, acabamos de ver a nona das 10 palavras, não dê falso testemunho contra seu próximo. Essa mesma frase, presta atenção, essa mesma frase usada em nossa paraxá. Mas o que no mundo não maltratar uma viúva ou um órfão tem a ver com não ser uma falsa testemunha? Vou repetir. Mas o que neste mundo não maltratar uma viúva ou órfão não tem a ver com não ser uma falsa testemunha? Então agora nós vamos entender melhor essa questão aí. Na porção de hoje, a frase lo teanum, em hebraico lo teanum, significa não oprimireis. Se nós aplicarmos essa mesma definição, não dê falso testemunho contra teu irmão, em Êxodo 20, 16, que é a palavra, uma das palavras, né?
Mas significa, na verdade, agora que nós unindo o entendimento com o Mishpatim, nós vamos entender assim, ó, não é simplesmente não dê falso testemunho contra teu amigo, mas não maltrate o teu amigo, sendo que você maltratando o teu amigo, você vai estar prestando falso testemunho. Então, às vezes tem situações que você acha que tem o direito, né? Você tem o direito de agir de uma forma ríspida, ou de falar palavras, né, mais pesadas para aquela pessoa, para aquela situação. Você se acha no direito, você foi ofendido, né? Você perde um pouquinho, sai do trilho ali um pouquinho. Então nós temos que ter muito cuidado, nós temos que nos policiar para evitar que daí, naquela situação, prevaleça, digamos, passa aquela situação ali, mas o que sobrou de resultado daquela situação ali, a outra pessoa, ninguém vai lembrar, mas vão lembrar do falso testemunho que você deu. Naquela hora ali que você poderia ficar quieto, em silêncio, às vezes uma situação até com teu pai, com tua mãe, ou com teu irmão da congregação, por exemplo, né? Você evitando de dar esse mau testemunho, às vezes ficando quieto, engolindo algumas coisas, você está ganhando ponto com o Eterno. E você está subindo mais um degrau nesse processo de crescimento espiritual. Daí esse mau testemunho vai pesar, isso espalha que nem um raio, a notícia, e pessoas que poderiam vir até você, não vêm, porque já fica aquela má impressão de você e assim por diante, por causa do mau testemunho. Não em si, por causa do assunto que estava sendo resolvido naquele momento, mas pelo falso testemunho, uma situação que você poderia ter se policiado melhor. Viu como é forte, irmãos? É muito forte. Então isso nos força a transformar nossa compreensão das leis do decálogo. Não são simplesmente 10 palavras que estão ali. Não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Low. Mas sim o que está, o princípio dessas palavras. Essa porção aqui está nos chamando muito a atenção para o princípio das 10 palavras. Nós estamos no intermediário entre as 10 palavras que foram dadas do Eterno para Moisés, e a segunda parte das palavras que serão escritas, né, mais para frente um pouco, pelo dedo do Eterno nas 2 tábuas. Um preparar para você daí receber essas tábuas, né, de pedra. Vamos lá então, a questão do falso testemunho. A questão da opressão, né? Oprimir. Parece ser uma palavra que descreve a opressão daqueles com poder sobre os menos favorecidos. Presta atenção também aqui. Viúvas e órfãos não são exemplos de pessoas que muitas vezes ficam sem força sozinhas. A lei trata de não usar seu poder para explorar os menos afortunados, e talvez seja isso que a Torá esteja ensinando quando diz: não dê falso testemunho. Não dê, em Êxodo 23:1. Né? Presta atenção a essa questão do tribunal aqui. Então, ao testemunhar, quando você está num tribunal e você testemunha uma situação, você está numa situação de poder. Você está lá para testemunhar. Não, eu vi aquela cena ali. Então, nos chama a atenção que essa pessoa que vai ou julgar ou vai testemunhar, né, ela tem que se policiar também. De uma forma muito real, você pode controlar o destino daquelas pessoas de quem vai
você está testemunhando. Você pode controlar o destino, você tem esse poder. Se eu falar isso, a pessoa pode ser condenada. Se eu falar aquilo, a pessoa pode ser liberta, né? Evitar a condenação. Então, enquanto eles próprios geralmente não podem fazer nada, a pessoa que está lá como réu, às vezes ela não tem... Vai depender daí daquele júri para julgar aquela causa, aquela situação ali. Aquele réu ele está amarrado ali. Novamente, não apenas as leis em Mishpatim lembram das palavras, mas também reforçam a maneira como entendemos os princípios que estão atrás delas. Agora faltam... Tem esse e o último slide para terminar. Agora existem tantas leis nessa porção, não temos tempo para explorar cada uma delas, né? Mas que cada uma delas se encaixam as 10 palavras de Êxodo 20. Né? Então, como as leis guiam os princípios da vida judaica? Presta atenção aqui. Na semana passada, na Parashá Itró, foi explorado um aspecto de experiência de Israel, do povo de Israel no Monte Sinai. Que experiência é essa? Uma palavra que às vezes é bom a gente falar aqui mais uma vez, essa palavra, porque a Torá, ela não foi... se nós falarmos que a Torá foi dada pelo Eterno a Moisés e ao povo, não é a forma correta de a gente falar. Por exemplo, em Bereshit, quando o Eterno ele cria, com o poder da sua palavra, ele cria os céus, ele cria a terra, os mares, as águas, né? Ali é o princípio de tudo, ele está dando, ele está fazendo, ele está criando, né? Porém, está escrito nos nossos estudos de Bereshit, antes da criação, a Torá já existia. Como que a Torá já existia, irmão Jair? Já existia porque todas as coisas foram feitas, existiram e foram criadas por intermédio do Mashiach. Todas as coisas. Então, se o Mashiach é a Torá já existia. Amém? É muito simples. É uma matemática muito simples, né? Então, se ela já existia antes da criação dos céus, aliás, toda a criação do universo, dos céus e da terra, foram feitas pela geometria, pelas fórmulas, pela física, pela geometria, pela biologia, as fórmulas dos números compostos pelas letras da Torá, irmãos. Que a Torá são letras e são números. Então isso é muito complexo. Agora eu não quero desenvolver esse assunto aqui agora, mas só eu fiz esse adendo para mostrar para vocês que a Torá já existia. Então, você nunca pode... A Torá foi dada para Moisés. Não, a Torá já existia muito antes de tudo. Ela foi revelada. Essa é uma palavra importante. A Torá foi revelada a Moisés e ao povo naquele momento. Ela já existia muito, muito antes de tudo. Revelação. A revelação do Sinai. Revelação do maior manual de vida que possa existir. Interação direta com Hashem. Apagou todas as dúvidas sobre se o Eterno estava realmente com Israel ou não. Só que, além dessa revelação ao povo, tem mais uma coisa que ficou muito forte com relação ao povo que o Eterno conduziu pelo deserto. Além da revelação. São 2 itens, a revelação e tem mais um outro item, muito importante, nessa porção.
Você, Israel, em Êxodo 19, 6, você, Israel, será para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Por causa dessa revelação ao povo, o Eterno levanta esse povo como um reino sacerdotal para espalhar a Torá para todas as nações. Então, o preço da revelação é a responsabilidade de um reino sacerdotal que recebeu essa Torá. Por isso que também houve um aceite, o povo acatou, quando eu falei para vocês em slides anteriores. Nós faremos e ouviremos, nós ouviremos e faremos. Ouve Israel, nós ouviremos e nós faremos. Queira ou não, irmãos, entra novamente aqui os três pilares do judaísmo e da Torá, que é a Torá, o Avodá e o Gemilut Hassadim. Não escapa, nunca escapa disso, né? O que vem pelos nossos ouvidos e o que nós acatamos com o nosso entendimento, com a nossa mente, né? É o Shema Israel. Ouve, Israel. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é um, né? O que da nossa mente passa para o nosso coração, do nosso coração passa para as nossas mãos, que é o avodá, é o serviço, e também passa para as nossas bocas, que nós louvamos, nós engrandecemos o nome do Eterno, nós agradecemos, nós abençoamos as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós falamos da Torá para elas, e depois, ela chegando em nossos corações também, ela passa para as nossas mãos. O que nós fazemos com o que nós entendemos, o que nós praticamos com as nossas mãos, que é o Gemilut Hassadim, que é o Tzedaká, as boas obras, né? Então, essas três colunas, se você tira uma delas, é como uma cadeira, um banquinho de 3 pernas. Se você tira uma, o banquinho lhe cai, ele não permanece de pé, irmãos. Uma cadeira ou um banco com 3 pernas, se você tira uma perna, uma cadeira de 4 pernas, se você tira um, dependendo do lugar que você esteja sentado, mais para a esquerda, mais para a direita, ainda a cadeira fica em pé. Mas uma cadeira de 3 pernas, se você tirar uma perna, ela cai. Então, a Torá, o resumo da Torá é isso, irmãos. O resumo do Decálogo é Torá. O que sai das nossas bocas, as nossas bocas foram feitas para abençoar. E as nossas mãos também. Então, tornar-se pessoas que divulgam os valores de Hashem, praticando as 3 colunas da Torá e do judaísmo, irmãos. Do Eterno. Que é precisamente a missão que Abraham recebeu. A mesma coisa, o que o Eterno pediu para Abraão, também encontra-se as 3 colunas do judaísmo e da Torá, tudo da Torá. Então, é assim que as bênçãos viriam para o resto do mundo, mas como Israel devia espalhar os valores de Hashem, então, em resumo, irmãos, Hashem, assim como se a gente pudesse ver também, né, aquela glória, a glória de Deus no Monte da Transfiguração, lá de Yeshua, Moisés e Elias, assim como também os irmãos, os 70 anciãos, né, mais Nadav, Avihu, Moshe, vislumbraram a glória do Eterno também. Atrás, muito além de toda aquela maravilha que faz bem para os olhos, você vislumbrar a glória, aquela luz, fala até o chão, né, era como um vidro, um cristal, assim. Então, se você for fazer uma pintura disso, é algo simplesmente fantástico, lindíssimo, né? Não tem como você descrever em palavras. Mas o Eterno quis dizer que por trás dessa maravilha toda, Ele dá as palavras para a gente. Que cada um de nós temos que entender o que está
na profundidade de cada uma dessas palavras do decálogo, das 10 palavras. Né? Essas inter-relações de uma palavra com a outra, né? De 2 palavras, 3, 4, elas se unificam entre si, e para cada situação, você, assim como Yeshua aplicava, nós temos que aplicar também essas inter-relações das palavras. Então, o que é tudo isso que eu estou falando aqui? São princípios morais. Então, o Eterno levanta o povo de Israel, como um reino de sacerdotal, para levar os princípios morais para os 4 cantos. Ide, meus discípulos, ide, vão aos 4 cantos da terra, levem a palavra, levem a Torá, levem a Torá, levem os profetas, levem a nova aliança, levem a mim, né? Aos 4 cantos da terra. E façam das pessoas meus discípulos, batizando-as em meu nome, em nome de Yeshua, né? Conforme cita o livro de Atos, né? Então, esses princípios morais, que é o chamado de cada um de nós para ser luz para as nações. Então é isso, irmãos, essa é a mensagem de hoje. Como começamos 11:09, ainda deu um pouquinho antes do tempo. Tá bom? Que o Eterno abençoe cada um de vocês. Estamos alegres, né? Dias muito alegres aí pelo presente do Eterno, esse novo local. E que o Eterno abençoe cada um de vocês nesse final de Shabat, né? Claro, com certeza vou precisar da ajuda de irmãos aqui. Amanhã eu já vou vir aqui no local para começarmos o processo de mudança, de transportar móveis e muitas coisas daqui para o novo local. Amanhã vou precisar da ajuda dos irmãos. E também eu peço a fidelidade na parte de ofertas dos irmãos também, que nesse período a gente tem um gasto maior que no dia a dia. Sempre tem coisas a mais para pagar, essa reforma aqui, esses reparos, né, que foram feitos para a entrega do local aqui, não é de graça, nada, tudo tem que pagar, né? Coisa de cartório, e aqui no novo local também, serviços. Então tem uns gastos extras aí. Eu conto com a fidelidade dos irmãos na parte de ofertas e dízimos também. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Que o Eterno abençoe. Bênção final. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vehuneika, Issa Adonai panavelecha, veasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê o shalom, a paz. B'Shem Yeshua HaMashiach. Amém.